Mas agora a gente vai ter a pregação. Qual a pregação agora? É a nossa quinta pregação do Retiro. Desafios da nossa humanidade, com nosso querido amigo Matheus Fernandes. Seja bem-vindo, Matheus. Literalmente, né? A sua casa. Né? Bem-vindo literalmente à sua casa. A gente vai rezar uma Ave Maria para que essa condução seja profunda, que essa condução toque os nossos corações e que a gente possa agir por meio dessa condução. Rezar pela vida do Matheus, para que Deus continue fazendo por ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com os T. Dia não passou nem álcool em gel. Vou pegar teu Covid. Deus me defenda. Boa tarde, povo. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão conectados? É sobre isso. É muito legal ficar falando para uma câmera, mano. Eu fico me sentindo assim, o apresentador, o ministro digital. Ah, que bacana, que legal. Antes de nós começarmos aqui o nosso papo A3, chegamos aqui assim, né? Eu, você e Deus. Foi legal, né? Essa frase de efeito foi bonita. Papo A3. Gostei. Eu queria te pedir para que, se você estiver aí no seu notebook, que você feche todas as outras abas e fica só com o YouTube aberto, tá bom? Faz isso aí, vai ser legal. Se você tiver pelo celular, de boa, que não dá para abrir mesmo, né? Não dá para abrir outras camadas, outras... Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje, dia 22 de novembro, às 4 e pouco, né? Por aí, Deus quer realizar uma coisa nova na nossa vida. Eu profetizo agora sobre a sua vida que a partir de agora, desse minuto, desse segundo, Deus quer destravar coisas na nossa vida. E isso é para todos. Isso é para todos. Isso é uma pregação também para a comunidade. Hoje, no dia 22 de novembro, Deus deseja destravar alguns dos nossos limites que impedem a ação do Espírito Santo de acontecer na nossa vida. Que impedem que a gente consiga dar passos além daquilo que a gente acredita que é capaz e que é autorizado a fazer. Existe coisa que a gente não acredita que é capaz de fazer, que nós somos autorizados por Deus a fazer. E hoje Deus vai começar a destravar todas essas coisas. Para você também. Você recebe ou você fica aí só olhando para a tela? Né? Receba. Receba. Pega a tua Bíblia. E nós vamos meditar sobre os nossos desafios. Eu diria o nosso maior desafio enquanto humanidade. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, lá no versículo 36. Começa comigo assim. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Eita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Nesses dois mandamentos resumem toda a lei e todo o profeta. Você está pegando? Está chegando aí? Nesses dois mandamentos, tudo o que Deus falou.
toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus. E nesses 2 mandamentos, a vida de todos aqueles que são dele, toda a minha vida, toda a sua vida, ela se resume a esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Quando eu vou trabalhar, o meu trabalho se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Quando eu estou com os meus amigos, aquele meu momento se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e a eles como a mim mesmo. Quando eu estou em casa, amar a Deus sobre todas as coisas e a minha família como a mim mesmo. E é muito curioso como Deus, e como Jesus, aqui nessa passagem, ele estabelece uma hierarquia interessante. Se a gente for lembrar de uma outra passagem, aquela passagem do paralítico, que a galera tem lá um cara que é paralítico, obviamente, ele não se mexe, está lá deitado. E aí os amigos dele, mano, Jesus está numa casa, vamos lá, que eu ouvi dizer que esse cara cura. Esse cara faz a galera levantar do túmulo, esse cara é doidão. Vamos levar o cara lá, vamos levar o brother lá. A galera foi, pegou a maca, levou lá, não tinha espaço para entrar, subiram no teto, abriram um buraco no teto, desceram o cara. E aí lá pediram para Jesus, e aí Jesus olhando aquela cena, imagina a cara dele. Cara, eu imagino que Jesus achou muito engraçado, porque é muito doido, né? Quando você, com perdão do trocadilho, quando alguém invade a sua casa, não no caso de hoje, mas quando alguém invade a sua casa, você imagina que vão assaltar, né? E aí, no caso, a galera abriu um buraco no teto, imagino que todo mundo se espantou, aí desceu um cara numa maca, aí todo mundo deve ter ficado tipo, mano, o que está acontecendo aqui? Tá ligado? E aí, tá lá, os caras repousam a maca no chão. E aí Jesus começa a perceber o que as pessoas estão pensando. E aí ele faz uma pergunta interessante, que eu queria que você meditasse, porque essa pergunta ela vai se ligar com isso aqui. Ele pergunta assim: ei, para vocês, o que é mais difícil? Perdoar os pecados ou dizer para esse paralítico levantar e andar? E aí, por que esses 2 mandamentos são os primeiros e os mais importantes? Porque o amor, ele tem a ver com o perdão. Só se ama aquilo que nós somos capazes de perdoar. Só é perdoado aquilo que é amado. Não existe amor sem perdão, não existe perdão sem amor. O casamento ele é eterno porque as pessoas se casam porque se amam, e se amam, se perdoam. Deus nos ama porque Ele nos perdoa, e Ele nos perdoa porque nos ama. E quando Jesus é confrontado pelos fariseus por causa dessa provocação, cara, então qual é a lei mais importante? E Jesus vai dizer de uma maneira muito prática, que para eles talvez não fosse muito claro perceber, porque talvez para eles o amor próprio estabelecido por Deus não estava tão claro assim. Amar a Deus sobre todas as coisas eles poderiam até entender. Isso para mim é muito fácil. Mas quando Jesus coloca que o segundo é muito semelhante a esse, e coloca a relação com o próximo nesse meio termo, aqueles que não amam de verdade não são capazes de compreender. Aqueles que não têm alguém para amar não são capazes de entender. Aqueles que não têm alguém para perdoar e sabem da necessidade do perdão para elas próprias, essas pessoas não são capazes de entender os 2 primeiros mandamentos. Quem não é capaz de perdoar não é capaz de renunciar a nada por causa de Deus. Ah, mas eu já renunciei trabalho, eu já renunciei pessoas. Mas se você tem algo na sua vida que não é capaz de perdoar, você não é capaz de amar. Portanto, você não ama a Deus sobre todas as coisas. É prático. É uma conta simples. Você
Consegue entender isso? Mateus, beleza. Eu peguei aqui que Jesus está falando que a gente precisa amar. E a gente entende melhor o amor quando a gente entende a dinâmica do perdão. Essa parte eu entendi. E eu até concordo contigo em certo ponto. Realmente, quando eu tenho mágoa com alguém, quando eu não me perdoo, quando uma relação comigo mesmo ela não está bem resolvida, a minha percepção de amor ela fica comprometida. Mas entendendo isso, como eu destravo essa chave? Como eu dou o passo seguinte para perdoar? Como eu dou o passo seguinte para aceitar que eu fui perdoado, ou por alguém, ou pelo próprio Deus, sendo que eu não acolho esse sentimento dentro de mim, cara. Eu digo em voz alta, vocalmente, eu falo aqui, Deus, eu peço perdão. Eu digo para alguém que eu briguei, que eu perdoo, eu aceito as desculpas daquela pessoa, mas esse sentimento continua. Ele continua aqui me envenenando, ele continua aqui me inflando. Como é que eu faço para me livrar disso, cara? Eu quero aprender a amar de novo, eu quero voltar a amar de novo, enxergar Deus no amor, reconhecer Deus no amor de novo. E eu não consigo me livrar desse sentimento. É tão difícil perdoar porque essa capacidade ela precisa ser pedida. Nós, enquanto humanos, pessoas limitadas, nós não temos a capacidade de perdoar por nós mesmos. Existem dois tipos de graça que o Catecismo da Igreja ele vai nos ensinar. É agora um momento de teologia para você pegar. Existe a graça suficiente. A graça, toda a nossa vida ela é graça. Nós estamos aqui debaixo da graça de Deus. Eu falo com você através daí, não só através da internet, não só através de uma câmera, mas através da graça de Deus que age através do Espírito Santo. Primeiro pela minha vida e pela sua, e segundo por nós estarmos aqui falando sobre Deus e sobre as coisas dele. A graça suficiente de Deus é aquilo que me conecta com ele de imediato. Tudo que eu tenho acesso ao que é de bom, eu recebo pela graça suficiente. É a graça que Deus derrama sobre nós para que a gente tenha a capacidade de buscá-lo. Só que a graça suficiente, paradoxalmente, ela não é suficiente para que nós sejamos salvos e para que nós sejamos santificados. Sabendo disso, Deus estabelece uma outra dinâmica de graça, uma segunda dinâmica de graça, que a igreja vai nos ensinar como sendo a graça santificante, que é a graça que Deus nos concede quando os nossos limites nos impedem. Tá pegando aí? Tá chegando aí? Tá chegando aí? Tá chegando? Aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus derrama sobre nós. Quando pedido. Quando pedido. A dinâmica de perdoar e de ser perdoado, ela está diretamente ligada com a comunicação. Eu só perdoo quem me pede perdão. Eu só sou perdoado para quem eu peço perdão. Existe uma dinâmica de comunicação no perdão, portanto, existe uma dinâmica de comunicação no amor. Você consegue perceber? O que isso tem a ver com os limites da nossa humanidade? O que isso tem a ver com as dificuldades da nossa humanidade? É que à medida que o tempo passa, à medida que nós entendemos a dinâmica do mundo, a gente tende a limitar a nossa comunicação. A gente tende a individualizar a nossa oração. A gente tende a reprimir as nossas partilhas. A gente tende a limitar a comunicação com o povo de Deus e com Ele próprio. Você já teve a sensação de que você já queria muito alguma coisa, mas você não quis fazer essa oração para Deus, porque você imaginou assim que
estava pedindo demais. E aquela oração ficou guardada no teu coração e não foi colocada. Você já teve essa sensação? Ou de muito bom ou de muito ruim. Mas aquilo não foi colocado para Deus. Essa comunicação precisa ser feita. Uma oração sincera, ela é estabelecida com aquilo que nós carregamos dentro do coração. Uma comunicação sincera e uma comunicação funcional é quando a gente diz exatamente aquilo que está no nosso coração. Eu sou publicitário de formação. Eu trabalho com comunicação. Beleza. Lá na faculdade a gente aprende o seguinte: não importa o que você fale, se o teu público-alvo entender errado, a tua propaganda não vai funcionar. Não importa a intenção que você construiu uma campanha publicitária, uma peça publicitária, a divulgação de um produto, porque se você comunicar errado, o resultado vai ser errado. Mateus, mas isso está me dando muito mais pânico de fazer uma oração com Deus, porque agora tu botou pressão sobre mim de que se eu rezar errado, eu vou receber a graça errado. Não, filho, você reza certo quando você é sincero. É isso. Você ora certo quando você é sincero. Você ora certo quando aquilo que está no teu coração é colocado para fora. Você só se arrepende e pede perdão. Aliás, você só recebe o perdão quando o seu arrependimento faz sentido para ti. Senão você não busca o perdão. E nessa noite eu queria, além dessa questão da comunicação sincera, da oração sincera, de você olhar com Deus e falar com Deus como se de fato falasse com uma pessoa, porque essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra que a igreja ensina, essa é a palavra que nos é pregada. É por isso que a igreja continua de pé, é por isso que os sacerdotes continuam ministrando. Porque Deus é uma pessoa e se relaciona com pessoas. Ontem nós tivemos um atraso gigantesco aqui. E enquanto eu estava na capela perguntando para Deus, mano, o que está acontecendo, cara? O que a gente não está vendo? Você viu todo o esforço que a gente fez ao longo dessa semana. Você viu tudo que a gente entregou ao longo dessa semana. E eu não estou dizendo que foi muito, eu estou dizendo que foi tudo. A gente entregou tudo que a gente tinha por esse retiro, por essas pessoas. Por que é que está acontecendo? O que a gente esqueceu? A gente esqueceu de falar mais, a gente esqueceu de uma oração, a gente esqueceu de se juntar para rezar. O que foi que aconteceu, Jesus? Eu estava lá sentado, eu e ele, e aí começou a missa, né? E aí durante a missa eu continuei nessa conversa, nesse mesmo diálogo. E aí eu passando o olho na comunidade, aqui nesse espaço, eu estava vendo as pessoas que estavam aqui, né? Muitas pessoas de idade, muitas pessoas que aparentemente têm uma limitação com a internet mesmo. E aí nessa hora Jesus falou comigo. Ele falou assim: Mateus, vocês não se conhecem, mas eu conheço vocês. Essa foi a primeira coisa que ele falou. A segunda coisa que ele disse: dessa vez eu priorizei esse povo. Mateus, eu sempre vou olhar para as pessoas. Eu sempre vou olhar para as pessoas. Você nem sempre vai olhar para as pessoas. Talvez o seu coração, a intenção do seu coração seja a melhor possível, mas você não vai olhar sempre para as pessoas. Você vai olhar para outra coisa. E eu sabia que se vocês começassem no horário que vocês marcaram, vocês não terminariam no horário que vocês tinham marcado de terminar. E a Santa Missa seria atrasada e essas pessoas não teriam contato pessoal comigo no altar. Nessa hora eu calei minha boca e baixei a cabeça.
Jesus, ele sempre vai priorizar as pessoas. Ele sempre vai priorizar o contato físico. Sabe, filho? Esse contato que eu estou tendo contigo aqui, virtualmente, ele é importante demais. Eu acredito que mais do que transmitido pela internet, isso aqui está chegando no teu coração com a ação do Espírito Santo, sabe? Isso eu já carregava. Mano, esse retiro não vai ser transmitido por internet. Ele vai ser transmitido pelo Espírito Santo. A gente vai ter que dormir e acordar banhado no Espírito para esse retiro poder chegar nas pessoas. Não importa o tanto de internet que a gente tenha. Não importa os equipamentos que a gente tem à disposição. Se a gente não estiver totalmente mergulhado no Espírito, não chega nas pessoas. E assim como Jesus estabelece essa relação entre você e eu, entre você e esse retiro, entre você e você mesmo aí na sua casa, através desse evento, Jesus também estabelece uma relação pessoal, física, na comunhão, na Eucaristia. E ontem foi isso que ele priorizou. Ele priorizou aqueles que talvez não tivessem outro contato com ele, a não ser o físico. Vocês teriam. Vocês estavam conosco ali em contato com a gente nas salas, vocês estavam em contato com a gente no WhatsApp, a gente falando sobre as coisas de Deus, trocando oração um pelo outro, vocês estavam em contato com Deus. As pessoas que vieram para a missa talvez só tivessem a missa. E foi isso que Jesus falou comigo. Beleza, Mateus, eu entendi porque que o retiro atrasou. Mas por que eu não consigo perdoar? Tu não me falou ainda. Eu tô esperando essa resposta aí, brother. E aí? A gente não consegue perdoar porque a gente usa os critérios errados para fazer as nossas escolhas. A dificuldade da nossa humanidade é estabelecer os critérios certos para fazer as nossas escolhas. Porque uma coisa é a gente pensar assim, o que é que Jesus faria, né? Mas se você não conhecer Jesus, não adianta você se perguntar o que é que Jesus faria, porque você não sabe. Se eu não tiver uma relação, isso vale para mim também, vale para todos. Se eu não tiver uma relação com Jesus, em que eu entenda qual é o humor dele naquele dia, qual a pedagogia que ele está usando para me converter naquele dia, eu não tenho como saber o que ele faria. Mas tem uma coisa que nunca muda, um critério que Jesus sempre usou em todas as atitudes dele, e que ele convida cada um de nós a usar, e que vai fazer a gente facilitar, abrir o nosso olhar para essa dinâmica de perdão, essa dinâmica de amor, e romper com essas dificuldades, romper com essas barreiras que nos impedem de agir banhados no Espírito. E o critério que Jesus usa para fazer as escolhas dele é o critério da eternidade. É o critério da eternidade. Quando a mulher estava prestes a ser apedrejada e a galera perguntou para Jesus, cara, e aí? Jesus olhou para a eternidade. Como essas pessoas podem ser salvas e convertidas? Ele perdoou os pecados dela e convidou aqueles a refletir os seus próprios pecados. Salvação e conversão. Por quê? Porque valia para Jesus aquilo que era eterno e ele não queria perder nenhuma alma. Ele não queria perder nenhuma vida, porque Jesus prioriza as pessoas. Ele prioriza o contato pessoal. Ele prioriza a relação minha com você, minha com ele. Ele prioriza as relações. Ele não nos criou para ser individualizados. Ele não nos criou para calar a nossa boca. Ele nos criou para comunicar, para viver em comunidade com ele, com os outros. Ele prioriza as pessoas. E nem sempre nós priorizamos as pessoas nas nossas escolhas. Eu vou te fazer um convite agora a uma provocação assim. Se a sua crença em Deus dependesse de perdoar a pior coisa que fizeram com você,
pior violência que fizeram contigo, seja moral, psicológica, física, se o crer ou descrer em Deus dependesse de perdoar essa situação, você acreditaria ou você desacreditaria em Deus? A palavra de Jesus vai dizer que aqueles que crerem serão salvos e livres. Aqueles que crerem serão salvos e livres. Eu quero convidar você agora a fazer uma violência interna. É legal. A palavra é forte, mas é massa. Entende? Não entende, talvez entenda. Mas o que é fazer essa violência interna? A violência interna é ir para os lugares onde você não quer ir agora. É pensar sobre o que você não quer pensar agora. Especialmente se for uma dinâmica de perdão e de amor. Se você veio nesse retiro para fugir de alguma coisa, eu quero que você pense nessa coisa. De uma pessoa, que você pense nessa pessoa. Se você está buscando uma relação com Deus para esquecer alguma coisa, eu quero que você lembre dessa coisa agora. E nós vamos fazer um exercício de perdoar. Porque nós, eu e você, nós cremos em Deus. Nós cremos que nós seremos livres. Nós cremos que nós seremos perdoados também. E a primeira violência, eu queria que você fechasse os seus olhos. Daí, só precisa ouvir minha voz agora. Que você fechasse os seus olhos e começasse primeiro de fora para dentro. Aquilo que fizeram com você, aquilo que te disseram, aquilo que te mostraram, que corrompeu o seu senso de amar. E nesse momento, sabendo que nós não somos capazes de perdoar essa situação, nós vamos apenas pedir. Apenas pedir. Senhor Jesus, pela autoridade do teu santo nome, porque você deseja derramar a graça não só a suficiente, mas também a graça que nos santifica e que nos leva à conversão genuína. Eu te peço sobre cada um desses, sobre a vida de cada um desses teus filhos, que a tua lei entre em contato com os teus profetas, que a dinâmica do amor e do perdão rompa as barreiras dessa corrente específica. No nome de Jesus, nós rezamos toda essa comunidade para que essa corrente seja rompida, para que esse muro seja derrubado e a graça de Deus possa invadir os lugares que estavam trancados, romper com as barreiras que antes nos impediam de amar. Senhor Jesus, com o teu amor que não tem limites, com a tua misericórdia que não tem limites, que o teu amor possa adentrar nesses lugares. Nós queremos trazer todas essas pessoas à nossa memória, nomeá-las, chamá-las pelo nome, olhar nos olhos da alma, com os nossos olhos da alma, e pelo poder do Espírito Santo dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus. Por causa de Jesus eu te perdoo. Por causa da eternidade eu te perdoo. Que o mistério da eternidade faça parte da minha vida e que eu possa te perdoar, desejando a tua salvação e desejando a minha salvação.
por amor a Jesus e por amor a Deus, dando total liberdade ao Espírito Santo de reinar, eu libero sobre você perdão. E nessa mesma dinâmica nós vamos nos lembrar da nossa relação com Deus, de todas as vezes que nós duvidamos daquilo que Ele falou, de todas as vezes que nós confrontamos as situações que Ele colocou, e no diálogo pessoal com Ele, sabendo que Ele já sabe de tudo, mas só pelo o prazer de ouvir a nossa voz, Senhor, nós nos colocamos de joelhos. A nossa alma agora está diante de Ti, de joelhos, beijando os Teus pés no trono, Senhor, reconhecendo toda a nossa pequenez, reconhecendo toda a nossa limitação e aquilo que nós não somos capazes de ver. Nós ouvimos a Tua voz dizer: filho, você não pode tudo, eu é que sou onipotente. Filho, você não sabe de tudo, sou eu que sou onisciente. Filho, você não está em todos os lugares e não estará em todos os lugares ao mesmo tempo. Sou eu, teu Pai, o teu Deus, que sou onipresente. Eu tenho controle de tudo e eu sei de tudo. E ao passo que Jesus enche o nosso coração com essa certeza, nós espiritualmente beijamos os pés do nosso Rei. Beijamos os pés do nosso Rei e entregamos a Ele todo o direito de reinar na nossa vida. Entregamos a Ele tudo aquilo que nós não somos capazes de fazer, porque a dificuldade da nossa humanidade é entregar, ceder, perdoar, amar. E na nossa limitação nós queremos amar o Senhor Jesus nessa tarde. E a última violência, filho, que você fará contra você, para que Deus possa romper com essas correntes, é a relação de perdão que você tem com você mesmo. E nós podemos aumentar a nossa oração. As pessoas que estiverem aqui presentes, se coloquem em posição de oração. Se quiserem, fiquem de pé. E nós vamos aumentar a nossa oração, aumentar a nossa intercessão, porque essa é uma das maiores violências que uma alma é capaz de fazer a si mesma. Porque é a partir desse amor, dado pelo próprio Deus, que nós conseguimos entender e acolher o perdão que Ele nos dá, o amor que Ele nos dá. É através dessa relação com cada um de nós, uma relação pessoal, que nós conseguimos entregar ao outro o perdão, entregar ao outro o amor. E para isso nós precisamos verdadeiramente fazer uma violência de alma, uma violência interna, de entender que nós não somos todo-poderosos, nós não temos todo o poder, nós não podemos fazer todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas, não tinha como a gente saber, não tem como a gente saber de todas as coisas, não tem como a gente estar presente em mais de um lugar, fazendo mais de uma coisa. Só Deus é onipresente, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente e só Ele sabe de todas as coisas. E por isso você precisa derramar sobre você mesmo, abrir as portas do seu coração para romper com essa corrente de querer ser Deus, de querer estar no lugar de Deus. Você precisa ser humano nessa tarde.
acolher a tua humanidade nesse dia de hoje e deixar a divindade com Deus. Deixar a divindade com Deus. Você nasceu para ser profeta. Você nasceu para receber a lei. E a lei é o amor. A lei é o amor. E você precisa estar aberto a amar, aberto a acolher e receber o amor, porque o Rei deseja te amar. O Rei deseja que você se perdoe, para que o perdão dele te alcance de verdade. Você precisa se perdoar para entender o perdão de Deus, para entender que Ele já te ama e já esqueceu o teu passado, que agora daqui para frente as promessas vão se cumprir, aquilo que Ele falou não vai se perder. Mas para isso você precisa dessa violência, filho. Você precisa dessa violência, de entregar o cajado na mão de Jesus, colocar a roupa nele, a roupa de rei nele, a coroa de rei nele. É Ele quem precisa reinar sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida. É Ele quem tem que fazer. Onipotente, onisciente, onipresente, é só Jesus. Nós vamos rezar por você e você vai continuar pedindo: Jesus, abre as portas do perdão para minha vida. Só coloque a mão no coração e peça isso: Jesus, que eu entenda a dinâmica de perdoar e ser perdoado, inclusive a mim mesmo, Jesus. E eu entrego todo o direito de julgamento nas tuas mãos. Eu entrego o reinado nas tuas mãos. Aqui que o perdão começa, Jesus dizendo: eu vou me consumir, eu quero me entregar. Ah, como eu amo você, eu vou me consumir, eu quero me entregar. isso que um rei faz. É isso que um rei faz. É isso que o rei que reina na nossa vida faz. E ele te diz hoje para te destravar. Pra te amar só tenho hoje, agora. 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 Eu vou me consumir. Eu vou me consumir. Essa é a nossa resposta, Jesus. Eu
Jesus me dá a visão de um braço estendido. É o braço de um rapaz. E esse braço é marcado com uma fita de hospital. Filho, você achou durante muito tempo que aquilo que você usava e aquilo que você fazia era o remédio para a sua vida. Mas não era. Não era o remédio para a sua vida. Jesus deseja derramar sobre você a verdadeira saúde. Uma saúde espiritual, uma saúde mental e uma saúde física nova, renovada no dia de hoje. Ele fala pessoalmente com você. Pessoalmente com você. Assim como essa frase de eu vou me consumir e eu quero me entregar, ele disse na cruz porque nos amava. E valia tudo. Valia tudo. Valia tudo. Eu espero do fundo do meu coração, humano como o seu, profeta como o seu, pecador como o seu, que o amor de Deus tenha superado todas essas limitações que a gente citou. E que hoje comece para você uma vida nova e para frente, recomeçada com amor e no perdão. Amém? Chegou aí? Espero que tenha chegado. Fique bem. Tamo junto. Amém, amém. Olá. Matheus Fernandes, gente. Este é o nosso Matheus Fernandes, mas também o seu Matheus Fernandes. Por apenas 12 parcelas. Então, minha gente, que desafios nós temos, segundo a nossa humanidade, né? Então, que vocês possam realmente tomar posse do que o